Estamos de volta na Ação e Reação dessa segunda-feira, 28 de novembro. Hoje temos fogo em Diadema, agora, perto da Imigrantes, deixa vários feridos. Foi um fogo no galpão, segundo informações aqui da TV Com. Buracos deixam moradores da Baixada Santista revoltados. Muitos buracos nas ruas, principalmente na rua Barão de Paranapiacaba, a encruzilhada, muitos buracos ali perto da Ana Costa, geram revolta nas pessoas. Santos joga mal e perde do Flamengo no Rio. E Palmeiras é campeão brasileiro. Para discutir este e outros assuntos, hoje temos o comentarista José Carlos Clemente, da Multimagem. Tudo bem, José Carlos? E aí, Filete, tudo bem? Sofreu bastante ontem, né? Sofremos. Eu também sofri, sou um santista declarado desde menininho, acho que 8 anos de idade, eu já era um santista convicto, né? Então, realmente, a gente sentiu muito esses 2-0 ainda, mas temos esperança de que o Flamengo perca o empate e o Santos ganhe do América, para que a gente possa realmente pegar pelo menos o segundo lugar, né? Daqui a pouco, Vicente Cassione, nos estúdios 1 da TV Com aqui. Enquanto isso, eu vou fazer um bate-bola aqui com o doutor Clemente. Guarda Municipal vai aplicar multas em Santos a partir de 2017. Já não chega a Polícia Militar e a CT, né? Que muitas vezes aplicam multas merecidamente. Mas agora vem a Guarda Municipal. Cerca de 50 guardas municipais vão ser treinados para aplicar multas, Clemente. Está virando realmente moda esse negócio de multa. Eu acho que eu ficaria mais feliz se estivesse dizendo que 50 ou 100 guardas municipais estarão trabalhando na educação, na orientação. Nas escolas. E mesmo nos lugares, chamar a atenção das pessoas, dando instrução, do que multando. Quer dizer, a gente sabe que existe esse propósito de multa, e isso já foi denunciado, inclusive, pela Tribuna ou por outros jornais do país, onde realmente a CET e agora, somada à Guarda Municipal, passam a ter até meta para multas, né? E isso não é muito irreal, não. Olha... Quer dizer que tem meta? O cara tem que multar uns 10 por dia? Isso pode existir, né? Foi dito pela Tribuna, foi dito já pela Folha de São Paulo, que realmente foi denunciado, alguns empregados da CT denunciaram que realmente tinha uma meta de multas a serem cumpridas. Isso nunca veio a público diretamente, mas foi dito. E eu não estranho isso, mas eu estranho uma coisa, por exemplo, se você for lá na Pompeia aos domingos, não devia ter ninguém da CET. No horário de missa, tem um cara da CET lá multando as pessoas, porque não tem lugar, o cara dá uma pisadinha na faixa, o cara vai lá e multa. Num domingo, onde o cara não deveria estar naquele momento ali. Porque domingo o cara está relaxado, ela vai rezar. E no horário de missa, o cara vai lá no horário de missa. Mas para quê? Ver estacionamento errado ou ver... Não, para multar os caras. Que estão para um pouquinho fora. Então sai um pouco do foco de que é uma fiscalização de rotina, é uma passagem de rotina. Não, é no horário de missa, e isso ninguém falou para mim, isso é uma coisa que eu vejo, né? Então eu acho que tem excesso, sim, e me preocupa muito esse aspecto de mais gente vir multar ao invés de educar no trânsito. E eu estou falando isso com muita vontade, eu não tenho multa nenhuma. Eu pego minha ficha limpinha, bonitinha, eu cumpro. Não estaciono no lugar errado, procuro não passar de velocidade, não tenho realmente, mas me preocupa esse aspecto. É uma questão que também tem que ter a parte educativa, né? 10% dessas multas deveriam ir para a educação, né, Clemente? Então, a gente fica preocupado. Lógico que a CT, a Polícia Militar, muitas vezes multam quando a pessoa comete infração, mas também ficar em pontos chaves, horário de missa, essas coisas é um pouco chato, né? E também ter essas coisas de meta, se é que existe, é uma coisa ruim, né? Clemente, nós temos aqui roubos estão em alta na Baixada, apesar dos crimes estarem reduzidos, né? Então, roubos de veículos, tal, deram uma aumentada na Baixada Santista, embora alguns outros crimes já mostram uma redução pequena. Vamos comentar isso aí, mas eu queria que o Cassione que chegou comentasse o que nós falamos no bloco anterior, que é relativo agora à Guarda Municipal multando. Hein, Cassione? Boa tarde, Vicente Cassione, nos estúdios 1 da TV Com. Ele estava se arrumando, por isso que eu passei a pergunta para o Clemente, mas agora já está apto ao nosso boa tarde, Cassione. Boa tarde, Filete, boa tarde, meu querido Clemente, boa tarde, caríssimos telespectadores. Eu vi a notícia
da multa que virá agora também pela Guarda Municipal. É esta a grande gangorra das distorções. Está sempre pendendo a gangorra para o lado que não é o desejável. A cidade de Santos já é uma cidade de poucos acidentes, porque o tráfego não anda. É difícil você ter acidente de veículo com veículo numa cidade em que o trânsito fica quase que parado. Né? Para haver acidente é preciso que o trânsito se movimente. Com a quantidade de semáforos que nós temos, com a quantidade de motoristas que empacam o trânsito, que pegam a via pública como se fosse deles e não dão passagem para ninguém, é difícil você ter acidentes. Os acidentes acontecem mais com motociclistas, que evidentemente têm espaço não usual para trafegar e acabam se contundindo e às vezes tendo lesões mais sérias, mutilações e chegam até acidentes fatais. Mas no momento em que você tem uma chancezinha de andar, de poder andar um pouco melhor, está lá o radar reduzindo a sua velocidade drasticamente a ponto de você levar as multas. Não tem outro jeito. Fila dupla, o radar não pega, todo mundo parado em fila dupla, em porta de escola, em qualquer lugar. Você põe um pisca-alerta, põe ali o carro parado onde ele quer. Quando não é tripla, né, Cassione? É um do lado do outro, ele para no meio para esperar o filho descer. O filho desce no dia de chuva, tal. Isso. Ele não pode parar na esquina, porque o filho é isso que eu estou dizendo. O filho deve ser doce. Você né? não tem infração. Você não tem infração por nível quando os ciclistas todos, como grande regra, não todos, porque eu estou exagerando, andam na contramão. Então você vai virar numa mão única que é para cá e de repente você se depara com um ciclista vindo na contramão em cima de você. E ainda por cima te xinga, como regra também, quando você leva o seu automóvel no lugar certo e ele está no lugar errado. Pior é quando tem ciclovia em frente, né, Cassione? Como na praia. Às vezes o cara faz na praia e tem ciclovia para o imbecil andar em frente e ele não anda, né? Pedestres que, tendo a faixa de segurança, a 5, 10 metros da faixa de segurança, eles atravessam fora da faixa, não sei porquê. E quando estão na faixa, andam em cima da faixa como se estivessem passeando no parque. Faixa de segurança é para travessia, não é para andar naquele jogo de molemolência, não é para isso. Tem gente que atravessa falando no celular, andando passinho devagarzinho, na faixa de segurança. Então tudo isso a CET não vê. Tudo isso não entra como infração de trânsito e é infração de trânsito. Pedestre comete infração, não acontece nada. O ciclista comete, não acontece nada. Esses casos que eu falei que não são de velocidade, todo mundo pratica essa infração, não acontece nada. Agora, a Guarda Municipal tem mais o que fazer do que multar veículos. A Guarda Municipal, ela tem uma destinação constitucional, que é guardar, tomar conta, proteger o patrimônio público, material, intelectual, patrimônio cultural, patrimônio artístico e os próprios da municipalidade. Esta é a função da Guarda Municipal, tomar conta das coisas públicas. E deveria se incluir aí, tomar conta até mesmo da segurança pública, porque o maior patrimônio de uma cidade é o povo, não é? Então ela tinha que ser coadjuvante da Polícia Militar nesse aspecto. Peguem o Boulevard da Dom Pedro II entre ali a Rua 15 de Novembro e a Tuiuti. O Boulevard, com os lampiões, aquele Boulevard onde de um lado tem o prédio da Profisc, que é a Procuradoria Fiscal do município. Peguem aquele Boulevard, vão lá. Ninguém acredita
um estado de abandono total. Roubaram um poste com lampião e tudo, levaram aquilo para tirar os fios e o ferro do poste. Tem câmera lá, Cassione? Tem câmera. Levaram o poste na semana passada. Cavaram no bulevar, fizeram buracos, levaram os refletores de solo que estavam ali para iluminar prédio. Levaram. Teve uma briga entre dois craqueiros outro dia, pedra para tudo que é lado, vidros quebrados ali do imóvel. Limo, o bulevar, que tem aqueles caquinhos que está tudo esburacado, são brancos. O bulevar parece um gramado de futebol de salão de grama sintética. Verde, de limo, totalmente. Não é? E não há lixo, aqueles caçambões verdes de lixo estão ali, ficam abarrotados, o pessoal continua colocando o lixo que vem dos restaurantes da Praça Mauá, grafitam os prédios todos, inclusive o prédio da prefeitura ali, que é o da Profisc, não se vê uma única providência, não se vê um guarda municipal, uma viatura, nada, fora os craqueiros que fazem ali a sua festa. Agora virou happy hour, né, com som ao ar livre, barulho. Aquilo ali é um dos lugares mais nojentos da cidade de Santos. Está a 100 metros da Prefeitura Municipal de Santos, a 100 metros. Então a Guarda Municipal vai multar automóvel, vai fazer o papel da CET. É a única coisa que funciona no Brasil, é o sistema de multar as pessoas que andam em veículos. É a única coisa que funciona. Se você precisar de um socorro de polícia, demora o tempo suficiente para o bandido fugir. Agora, se você cometer uma infração, o radar te pega. Ou se você parar um minutinho num lugar proibido, como se fosse Deus, onipresente, portanto, está ali o cara da CET em Santos, está o Marronzinho em São Paulo, não é? Para isso é uma eficiência total e absoluta. Isto é, na minha opinião, como diz o Boris Casoy, uma vergonha com a qual nós convivemos. Uma das muitas vergonhas a que nós estamos nos submetendo diariamente. Já tem gente passando o WhatsApp aqui para o 981598868. Parabéns para o Filete, Cassione e Clemente, a Ana de São Vicente. O Cassione tem razão, é desvio de função. Ele já tem que tomar conta de festa de cachorro, patrimônio, não vão fazer porcaria nenhuma, vão ficar dando multa o tempo todo. Não, e vai dentro daquilo que da pergunta que você tinha feito. Aumentar os furtos, roubos na cidade. Cassione estava falando como complemento exatamente isso. Por que você não usa, então, o guarda municipal, além do que ele já deixou claro que está na Constituição, que é a proteção do patrimônio público? Então, você está precisando de mais gente, ajuda nesse sentido, né? Ou para dar retaguarda no centro histórico, como é o caso lá, e não multar. Para que vai multar? Já tem radares suficientes. Outra coisa que o Cassione chamou a atenção, que eu acho muito importante também, Santos é a cidade do país que tem o maior número de semáforos proporcionalmente. Não existe. Toda esquina, eu não sei porque o pessoal gosta tanto de semáforo, acho que o presidente da CET não deve ter brincado com alguma coisa de criança e agora ele está apaixonado por semáforo, porque não é possível. Você pode ir em qualquer cidade do país, não existe esse número. Toda esquina, vai lá, ou também não tem outra coisa importante. Tem lugar que é 40, tem lugar que é 50, tal. Você vai para Jundiaí, é tudo 70. Pronto, não tem pegadinha. Qualquer lugar é 70. Não tem sacanagem. Bem, não tem sacanagem. Não tem sacanagem. Muito menos semáforo, não tem acidente. Aqui também nós temos pouco, né, Cassione? Muito pouco acidente. Então não há essa necessidade aí de usar a guarda municipal, que já é pouco, o número é pequeno. São 470 guardas municipais, onde 50 vão fazer esse curso para fiscalizar o trânsito. Puxa vida. Vão tirar 50 do trabalho, né? Tipo, mais que 10%, né? São 470, né? Vão tirar 50. Pouco mais de 10%. Pouco mais de 10%, uns 12%.
do efetivo que vai ficar multando, né? E você sabe que a Guarda Municipal, ela é vista com simpatia pela população. Sim. Vai entrar na faixa da antipatia. Mas com certeza. Com certeza. Os guardas municipais vão entrar na faixa da antipatia. Agora, resolveram armar, eu acho correto, não há guarda sem arma, resolveram armar a guarda, correto. Armar para quê? Para fazer multa, ficar com um talãozinho na mão? Entendeu? Isso é arrecadação, é só para isso. Hoje ele já tem choque, né? O guarda municipal de cacetete. Agora vai armar daqui a, acho que em 2017 entra com arma também, né? Vão fazer cursos. Para multar motorista. É para isso. A arma é um instrumento importante. Eu concordo. Eu acho que não é por causa da situação econômica ruim que você passa a querer receita de qualquer forma. Né? Afasta o turista também, né? Afasta. Você pega a própria CET mesmo, ela é deficitária, né? Todo ano a prefeitura tem que colocar dinheiro lá. Então, existe um incentivo realmente para multar, para tentar minimizar esse déficit. Quando, na verdade, o mais importante seria a educação no trânsito, que eu acho que Santos é relativamente boa. Você não tem grandes problemas no trânsito. Não tem grandes problemas no trânsito. Então, a cidade é relativamente boa, o turista gosta da cidade, frequenta. Isso é mais um fator realmente. De vez em quando um adolescente aí toma um pouco de cachaça a mais, cai dentro de um canal, tal, mas isso aí toda a cidade tem, isso né? É qualquer lugar do mundo tem, né? O cara bebe um pouquinho a mais, passa bate num poste, o outro cai num canal, mas aí é inevitável, né? Tem que fazer um controle. Bom, vamos lá. Operação Verão contará com mais de 900 PMs e 200 guardas em Santos. É o reforço que vem aqui todo ano, né? A partir de 19 de dezembro, 900 policiais militares estarão na rua de São Paulo, permanecendo até 5 de fevereiro, Cassione. Eu acordei hoje com bom humor, o que é raro. Mas eu chego aqui e já começo a ficar mal-humorado. Vamos melhorar as perguntas aqui para o Cassione continuar bem-humorado. A gente ouve todo ano essa mesma palhaçada. O governo do estado manda para cá policiais militares na Operação Verão. Policiais militares que não são da região, que não conhecem a cidade, que não conhecem os hábitos da população. Eles vêm para cá, ficam perdidos, tá certo? É como se você, de repente, fosse levado para uma cidade em que você nunca esteve e mandasse você policiar essa cidade. Você não tem, evidentemente, conhecimento das características físicas da cidade. Não é? Então, o que acontece? Eles vêm para cá. Um vem de Rancharia, o outro vem de Jales, outro vem de Campinas, o outro vem, sabe-se lá de onde, e eles ficam andando, fazendo ronda, na orla da praia, uma viatura a cada 150 metros, aquele aparato para dizer que o governo do estado pôs ali as viaturas. Mas o resto da cidade, para o lado de dentro, não tem isso. É mais na orla da praia que estão os outdoors ambulantes nem sempre, porque às vezes a viatura fica parada e não sai do lugar. O que acaba acontecendo? Acabou a Operação Verão, quando vem para cá 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas para a Baixada, eles vão todos embora. Se precisa, não é o número de habitantes que faz com que tenha o policial. Se é preciso que venham para cá 900 policiais agora, significa que nós vivemos num déficit de 900 policiais. Na verdade, Cassiano, eu informei errado. 630 PM já estão no município. Vão vir 323 para Santos só. Não, disseram que iam vir 2.000. Eu acho que para a Baixada toda. A notícia era 2.000 para a Baixada. Para Santos são 323 novos soldados. Muito bem. Esses 300 já estão faltando hoje. Eles faltam em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. 300 policiais. Eles faltam. Eles não são necessários apenas em dezembro, janeiro e fevereiro. Não é porque tem mais gente, que vem mais gente de fora, que a gente tem que colocar esses 300. Eles já são, hoje, necessários, e se estivessem aqui,
Teria que vir mais ainda, se fosse o caso. Está com déficit de 350. Nós estamos cobrindo um déficit que a cidade tem. Então, este que é o problema. Em 3 meses do ano, você põe o número que a cidade precisa de policiais. E nos outros 9 meses do ano, a cidade fica sem os policiais necessários. É só isso. É assim, Clemente, é isso aí. Não, é exatamente isso. Aí você pega... E pior é que você pega a entrada de Santos. Toda hora tem assalto. Eu próprio fui assaltado na entrada de Santos num sábado à tarde. Tinha que ter uma base fixa lá. Você tem que ter uma base fixa, mas um dia tá, outro dia não está. Né? E a gente sabe que é exatamente essa falta que o Cassiano chamou a atenção. E também falta eu acho que do governo, que sabe do problema, como acontece na Imigrantes aqui, né? Anchieta Imigrantes. Olha o tanto de ocorrências policiais que você tem aí, né? Assalto, morte, tudo. Aí pega uma semana depois do ocorrido, aí tem uma semana ou 2, tem. Depois acaba durante o ano, como se não precisasse mais, como se as pessoas não subissem e descessem praticamente todos os dias. Feriados prolongados. E tem gente que trabalha mesmo lá em cima, e desce, sobe. A cidade como um todo, o Cassiano chamou a atenção para o centro está abandonado mesmo. Totalmente. Então não adianta você pegar um policial depois da linha do trem, para cima, em direção à praia, nas principais ruas aí, e o restante da cidade praticamente está abandonado. E então, é verdade que aumenta mesmo, olha, furtos, roubos, crimes de uma forma em geral, aumenta. É possível que parte disso seja pela dificuldade econômica, pela situação econômica do país. Mas nós sabemos também que a polícia faz a diferença, né? O policial faz a diferença. Ele, pelo menos, dificulta. E hoje não é o que a gente está vendo. A gente sabe que a polícia tem se esforçado, mas esses dados também são subnotificados, né, Cassiano? Porque, por exemplo, o cara ele furtaram uma bicicleta dele. Às vezes ele fala, puxa, embora tenha delegacias que atendam bem e tudo, vai demorar muito, ele já não vai. Aí o outro teve o seu relógio roubado na praia, estava correndo à noite e tal, roubaram. Puxa, mas 11 horas também, já estou cansado. E não notifica esses dados também. Então, esses dados que, logicamente, o setor de segurança pública coloca, né? Mas muitas pessoas não vão fazer os BOs também, né? Então, isso é uma coisa que dificulta também o entendimento das áreas que estão tendo mais roubos, mais furtos, Mas as pessoas não fazem o BO. Estou errado com isso, Cassiano? Está certíssimo. Só que as pessoas não fazem o BO porque sabem que é uma inutilidade. A pessoa que tem o seu celular arrancado no meio de uma rua qualquer da cidade, ela dá-se por perdida. Perdi o meu celular. Tenho que conseguir outro se eu puder. Por quê? Você acha que se for à delegacia, fizer a ocorrência, você acha que o aparato militar vai descobrir quem foi aquele ladrão que pegou o celular daquela pessoa? Claro que não. Ele tem 600 PM trabalhando, precisa de 1.000? E não adianta, porque isso é muito ladrão, para você ter condição de pegar cada um que pegou cada celular de cada cidadão. Não tem como. Ou você tem um policiamento preventivo, e eu sempre defendi isso. Qual é o policiamento preventivo? Todo mundo, infelizmente, hoje em dia, tem que ser considerado suspeito, até prova em contrário no meio da rua, principalmente no período da noite. Paciência, você tem lá um motoqueiro com um garupa, você tem um sujeito de bicicleta, você tem 2 camaradas andando sozinhos numa rua. A polícia tem que abordar e revistar. Eu faria questão absoluta de ser revistado todos os dias, várias vezes por dia. Na hora em que tivesse uma revista normal, sem violência, sem truculência. Por gentileza, dá licença, vira para a parede, fica de costas. Como você é revistado no aeroporto? Né? Ninguém te tortura para revistar você. Eu acho bom quando para o carro para revistar, para pedir documento. É bom. Mas é ótimo, porque se eu estou sendo revistado 10 vezes por dia, eu suponho que nessas revistas, muitos dos bandidos que estão armados, não é, estão sendo pegos. Vamos revistar, não tem problema nenhum, não. A revista não é humilhante. A revista
É normal, você é revistado na entrada num campo de futebol, você é revistado no aeroporto, você passa por detetor de metal quando você entra em determinados lugares, no banco. Numa casa de shows. Você tem que deixar as coisas... Nós todos somos suspeitos, não somos? Então vamos continuar suspeitos em termos absolutos. Revistem-me 10 vezes por dia e façam isso com todos os outros. Nessa peneirada vai vir muita gente que está andando na rua com má intenção e usando a arma para poder atuar. Se a polícia fizesse esse policiamento dinâmico, militante, preventivo, nós estaríamos todos bem. Ninguém ficaria incomodado de ser revistado, salvo se a revista é feita com má intenção, com outras intenções. Aí é complicado, não é? Mas então, depois que levou, depois que roubou, depois que você foi agredido, fica a câmera de segurança apenas para consagrar, não é, aquele momento e ponto final. Porque as câmeras de segurança são câmeras de insegurança. Elas mostram só a insegurança vigente. A câmera de segurança não resolve quase nunca nada, a menos que seja dentro de um prédio em que o sujeito é pego, entrando, saindo correndo, pegando o elevador, depois aparece um cadáver dentro. Aí a câmera de segurança ajuda. No mais... Realmente concordo. E é importante isso, né? Até o fórum hoje tem, né? Até o fórum, você tem detetor de metal, tudo. Os bancos todos. Casas noturnas. É preventivo, realmente, eu acho que tudo. Essa prevenção, ela é importante em tudo. A gente fala da prevenção na saúde, prevenção... A prevenção realmente na segurança pública. E eu confesso, Cassione, que também eu ficaria muito honrado de ser revistado. Pois é. Eu já fui algumas vezes, realmente não me incomoda em absolutamente nada. Se você não deve, não tem porquê. E isso gera até uma segurança, porque, diferentemente de uma abordagem... se você tiver uma abordagem meia bruta, é claro que você vai se incomodar. Mas, com licença, tal, eu acho que isso dá segurança realmente para as pessoas, porque sabe que isso deve estar sendo feito com todas as pessoas daquela região. Então, a gente certamente teria muito menos problema. O bandido não vai para um lugar que ele sabe que está sendo vigiado, não é? Ou que pode ser pego. E isso não acontece, por exemplo, em vários lugares de Santos, especialmente na entrada da cidade, como eu falei, que, a porta de entrada, o turista já vem, ele é assaltado ali, ele já, puxa vida, vou voltar para casa. Né? Outro dia eu saí da TV Com, fui revistado no túnel, fiquei contente. O cara revistou, pegou meus documentos e um rapaz reclamou lá na frente. Eu falei, tá errado, porque isso aí está sendo revistado, outras pessoas também, assim como o Cassione e o Clemente falaram, é segurança pública, tem que revistar mesmo, parar o carro, pedir documento e tal. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos
Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação dessa segunda-feira de calor em Santos, sol aqui na Baixada Santista, para você como a dona Ana que está vendo o programa de Curitiba. Hoje os convidados, o advogado criminalista e professor Vicente Cassione, também professor e médico José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem. Vamos falar dos comerciais logo, né? Depois vai ter muitas perguntas aqui. OSAM, vamos falar do OSAM, Plano de Assistência Familiar é OSAM, 32288000. Acesse www.osan.com.br para maiores informações. Faça como quase 500 mil pessoas na Baixada Santista tem OSAM. Tem aquele livrinho, né, Clemente, com desconto com os médicos, né? Tal. Hoje que muita gente largou o plano de saúde, né? Tem o desconto dos médicos e também quando você mais precisar, a OSAM vai estar te ajudando. Então liga 32288000, fala que está vendo aqui a Ação e Reação, pede um desconto lá aqui para os telespectadores da TV Com. Eu não conheço uma queixa de ninguém contra os serviços da OSAM. É verdade. É muito difícil ter, eu nunca escutei também. Né? Ao contrário, só elogios. Então, isso é um bom testemunhal aí do Cassione. Abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, das 11 às 16 horas, sua praça de alimentação no Boqueirão. Ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Azeite importado, alimentos da mais alta qualidade para você se deliciar aí de segunda a segunda. Cassione, a questão aí, a notícia mais marcante do final de semana foi a morte aí do Fidel Castro, né, grande líder cubano, né, um revolucionário. Queria saber o que você tem, sei que já foi algumas vezes para Cuba, o que você pode passar sobre o Fidel Castro, sua opinião sobre a trajetória desse líder. O que eu vou dizer não é novidade para ninguém. Se ele fosse desimportante, não haveria no mundo inteiro tanto espaço noticioso divulgando a morte dele. E tantos comentários e tantas opiniões, tanta controvérsia, é verdade. Foi uma das figuras mais marcantes do século XX, indiscutivelmente. Se você pegar as 5 figuras mais marcantes do século XX, está ali a figura do Fidel. E por quê? Porque Cuba é uma ilhota no Caribe. Uma ilhota no Caribe. E ele conseguiu sacudir, de certa maneira, o mundo quando, por questão ideológica, não política, mas ideológica, porque não se conformava com o país dele, que era aquela ilha, ser um prostíbulo e um grande cassino dos Estados Unidos da América do Norte, que esta era a verdade. Fulgêncio Batista era um ditador que servia aos Estados Unidos e os americanos iam para lá, em Cuba, fazer de Cuba o seu prostíbulo e fazer de Cuba a sua área de lazer, o seu quintal. E as diferenças de miséria que você tinha em contraste com uma elite dominante fez com que esse estudante de direito, formado em direito, brilhante, culto, né, na época resolvesse derrubar aquele regime. Muito bem, derrubou. Conseguiram. Ele, Guevara, Cienfuegos, depois que José Martí fez a independência contra a Espanha, eles tomaram o poder.
Não há revolução sem violência. Não há guerra sem violência. Aí todo mundo diz, mas ele eliminou inimigos. Bom, o Bush foi para o Iraque sem motivo nenhum e só de soldados americanos morreram 4.000 numa guerra inventada com o pretexto de armas químicas, e o Iraque virou as ruínas, não é? E o grande cemitério de corpos insepultos até hoje. Só que ele em Cuba, o Fidel, ele fez uma das melhores medicinas do mundo, inclusive de pesquisa, fez zerar o nível de analfabetos, 0 de taxa de analfabetismo em Cuba. Aí vão dizer, mas a parte econômica não deu certo, Cuba não tem miséria. Embargaram, né? 50 anos de embargos em cima de uma ilha. 50 anos. A CIA foi e jogou uma bactéria e matou todo o canavial cubano, que era a fonte de riqueza de Cuba. Não é? Isso está provado, quer dizer, mataram todo o canavial. Então, é claro que com o embargo de 50 anos e com a destruição dos canaviais, a parte econômica, evidentemente, não tinha como ir para frente. Porque não há nada mais covarde do que você colocar, não é, o saco plástico na cabeça de alguém e matar alguém por sufocação, por asfixia. E é isso que fazem com alguns países. Os grandes países fazem. Depois começam a sofrer as consequências. Vêm milhões de pessoas fugindo dos lugares em que eles bombardeiam, dos lugares em que eles criam o Estado Islâmico. Havia Estado Islâmico antes da guerra do Iraque? Antes de o Bush mandar os americanos, 4.000 americanos morrerem no Iraque com a mentira das armas químicas? Não existia. Não existia. Agora, você vai a Cuba, veja a multidão que está lá. 7 horas de fila para ver os assassinos do Fidel. 7 horas de fila. Isso só em Havana. Então, eu estive em Cuba 2 vezes. Como turista, a gente vai para a rua e você conversa com as pessoas. E você sente o que as pessoas têm a dizer. Eles sabem que eles não estão num nível econômico que os torne felizes. Mas eles sabem que eles têm hoje uma dignidade, porque não há ninguém que não saiba ler, escrever e que não tenha boa escolaridade e que tenha acesso à universidade. E não há quem no mundo ninguém discute isso, o nível da medicina de Cuba. A parte econômica é por conta, não é, da sufocação que foi imposta. O Fidel, com todos os defeitos que possa ter, fez aquilo que muitos fazem de outra maneira, sem armas. Matam sem armas pela miséria, pela subnutrição, pela mortalidade infantil, que em Cuba é 0. E se importaram tanto com aquela cubinha que estava ali, precisou um Barack Obama, que a história, evidentemente, um dia vai reconhecer, precisou um Barack Obama ir a Cuba, precisou um Papa Francisco fazer uma intermediação, precisou que esses homens que são diferenciados entendessem que esta mesquinharia, essa mediocridade de política sufocante, imperialista, não pode existir. O mundo está cheio de misérias e misérias e misérias, de gente morrendo. Veja os anúncios do Médicos Sem Fronteiras e você vê qual é a realidade que a gente vê no mundo. Então, o Fidel, claro, como qualquer homem que fica no poder anos e anos e anos, pode ter passado do limite em alguma coisa. Mas Cuba hoje tem um mínimo de dignidade. Por isso que eu digo que uma ilhota desse tamanho fez na América Latina inteira o seu papel de enfrentar os grandes e poderosos que transformam países menores em países extrativos,
eu tiro o ouro, eu tiro o diamante, eu tiro a mão de obra escravagista, eu tiro a dignidade e faço ali o meu playground. Isso é para parar para pensar. Não há ninguém que possa reconhecer, deixar de reconhecer, melhor, o bem que o Fidel fez a Cuba. Ninguém pode deixar de reconhecer isso. Vamos ver se os males que Cuba tem e outros muitos países do mundo de miséria têm, se a origem está onde dizem que está. Não, a origem está nos donos do mundo. Os donos do mundo fazem o que querem. Os donos do mundo são os donos do dinheiro, são os donos das armas bélicas, são os que têm os seus interesses contra todos nós que ficamos de chapéu na mão enquanto eles vivem como querem em cima de nós. Clemente, Fidel Castro. Eu acho que tem... Ele é uma pessoa realmente foi muito polêmica, como o Cassione falou, mas ele próprio sabia, tanto é que ele, em setembro de 2010, ele próprio deu uma declaração de que o sistema cubano já não servia. Ele disse, o sistema cubano não serve nem mesmo para nós. Ou seja, ele passou, eu acho que ele passou, como o próprio Cassione chamou a atenção, talvez ele tenha passado do tempo, eu acho que acabou passando realmente, e ele próprio reconheceu em 2010 que realmente aquele sistema não funcionava. Agora, é claro que esse embargo também tudo, exatamente. Né? Mas fora o embargo... Mas deixou um legado na saúde, educação, né? Vitiligo, eles são bons. Parte de câncer, eles têm... Não sei, não é parte de imagem, mas parte de tumores, vitíligos... Vacinas, eles têm um avanço, né? Não, eles fizeram muita coisa, mas assim, eu acho que ele acabou se perdendo, independentemente do embargo, eles acabaram se perdendo, porque a cana-de-açúcar ficou a principal fonte durante muitos e muitos anos, né? E o embargo atrapalhou, mas acabou insistindo naquilo, e ele depois reconheceu que realmente não tinha sido muito bom. Mas a polêmica, ela continua, porque a mortalidade infantil, Cassione, na verdade ele distorcia apesar de ser boa, toda a programação no sentido da mortalidade infantil, de evitar a mortalidade infantil, na verdade, as estatísticas eram furadas. Então, assim, a mortalidade infantil é maior do que, na verdade, existia. Porque as pessoas eram pressionadas, e mesmo quando havia algum problema, alguma morte, ela não era notificada. Então, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque é real que a coisa funcionava dessa forma. Agora, Clemente, eu fui ao interior. Não fiquei só em Havana. Eu fui ao interior. Né? Minha mulher foi fazer uma reportagem e fez uma reportagem com os meninos de Cuba e fomos a colégios. Você não tem ideia, na entrada do colégio de manhã, os alunos todos conversando, antes de começarem as aulas, conversando sobre assuntos normais, sem agressividade, sem zoar, sem coisa nenhuma, todos com uniformes impecáveis nos colégios. Entram dentro da escola, tem escolas de peso, com gente que ensina, professores que são idealistas, é uma coisa impressionante. Na primeira vez, um professor que era um professor conceituado naquela escola, na segunda vez ele já era o diretor da escola, né? E ganhando mal, porque não há condição econômica, e ele não abre mão daquilo, ele faz aquilo com amor. Agora, a nova geração que está aí, que já usa brinquinho, que já quer, evidentemente, já tem acesso à internet, que já vê as coisas mundanas, não é? Que são os atrativos para os jovens, esses querem, evidentemente, um pouco mais de liberdade para poder ver, não é? O show quando os Rolling Stones foram lá, foi
uma multidão assistir. Aquilo para eles foi uma grande coisa. São os tais valores do mundo ocidental que a gente questiona, que é o valor do entretenimento, que é o valor, é o show, com isso acaba vindo o que tem do lado marginal disto tudo, de ruim. Você acaba dando valor a determinadas coisas que são próprias, atraentes no mundo ocidental, e eu tenho minhas dúvidas. Se é a melhor coisa você colocar um tablet ou um celular na mão de uma criança de 6 anos para ela começar a se viciar naquilo, ou se ficar diante de uma televisão o dia inteiro, como a gente vê no Brasil e fica no Brasil, vendo uma programação de qualidade duvidosíssima. Né? É o entretenimento. Até o telejornal é um entretenimento. Então eu tenho um pouco de dúvida se o mundo ocidental cumpriu o seu papel. Eu não sei. Depois da guerra, quando a Europa mergulhou nos escombros, porque os Estados Unidos ficaram sempre fazendo a guerra na casa dos outros. Não é? Sempre eles fazem a guerra na casa dos outros. Na casa deles, não. Mas fizeram uma na casa deles, que foi a Guerra de Secessão, em que o Norte e o Sul, os sulistas e os nortistas, se mataram uns aos outros. E ali eles viram que era bom para tosse. Aí resolveram fazer sempre a guerra no território dos outros. Vão vender arma para os outros, né? Começou um problema. Agora, quando foi no Kosovo, a guerra do Kosovo, que durou um tempo infinito e a ONU não tomou conhecimento e ninguém quis saber do que estava acontecendo lá, morreram 200 mil pessoas europeias lá na Iugoslávia, onde era a antiga Iugoslávia, Bósnia, Herzegovina, o Kosovo. E o que aconteceu? Todo mundo ficou vendo. Porque tem armas no mundo inteiro sendo usadas para esses conflitos. Desde as Farc, lá na Colômbia, até onde você imaginar. E esses fabricantes de arma ganham dinheiro. Aviões, tanques, bombas, mísseis. Isto é a indústria que mais dinheiro ganha no mundo. Então é preciso ter conflito, é preciso ter guerra. Agora, à custa do território dos outros, do quintal dos outros e dos cadáveres das pessoas de segunda e terceira categoria. Porque quando morre um sujeito, nos Jardins, em São Paulo, morre um assassinato, vira notícia no Jornal Nacional. Na periferia morrem milhares de pessoas. A vida não é ali tão glamurosa. Então, fica por isso mesmo. Atendendo nossos telespectadores aqui, o Alcino, que é telespectador diário aqui da TV Doação e Reação, pergunta para o doutor Cassione, está brincando, né, Alcino? Se ele sabe se no governo passado e nesse governo reeleito, se algum secretário foi multado pela CT. Eu acho que não. Essas multas, será que são retiradas do prontuário dele? Como o doutor Clemente falou que não tem multa, eu acredito. Você tem multa, Filete? Esse ano não tive, graças a Deus. Mas eu queria fazer um levantamento. Eu tenho muitas. Então, ele queria saber se o senhor pode fazer um levantamento, ou se alguém pode fazer um levantamento, algum jornal aqui da região, se algum secretário de governo foi multado e se pagou a multa. O Alcino está perguntando sobre isso. Eu não sei. Eu sei que eu tenho muitas multas. Eu sou um sujeito que... Eu dou uma volta ao mundo 40 mil quilômetros por ano dirigindo automóvel. Estrada, rodovia. Agora você tem que andar em São Paulo a 50 por hora numa avenida, ou a 40. Depois você está numa rodovia em que está ali 120 km por hora. De repente vem a tal pegadinha, 80. Que o Clemente fala. Cai para 70. Você vem a 120, cai para 70 km por hora a partir de um determinado viaduto. Então você tem que estar sabendo onde é que estão as armadilhas. Porque o radar não é posto para fazer com que você diminua a velocidade por causa da sua vida. O radar é posto para te sacanear. Então você está a 120 e a mesma rodovia,
com a mesma configuração, com o mesmo número de faixas na pista, de repente cai de 120 para 70. Por que você podia andar 120 aqui? E daqui para cá você tem que andar 70 no mesmo lugar, no mesmo tipo de configuração rodoviária? Porque é para poder pegar você na armadilha. Só isso. A Regiane mandou um abraço para você, Clemente, para o Cassione, e falou que multar na missa é um absurdo, mas isso existe mesmo, concorda com você, a Regiane da Pompeia. É real isso. Multaram onde? Na missa. Na missa da Pompeia. Na Pompeia tem a missa? Sim. Então você vai lá, no domingo, o cara não devia estar lá. Mas tem um carinha lá, escalado, cada dia eles mudam. Põe um carinha lá para ficar multando. Se o cara está 1 centímetro na faixa, o cara mete multa. Pouquinho afastado dali, no horário da missa. Ele não vai fora do horário da missa. Então isso prova. Se fosse vamos dizer assim, uma rotina, aos domingos passar por ali, porque... Tipo preventivo, vai. Sábado não tem? E sábado quando não tem missa, não tem esse não, pessoal lá? No horário de missa tem um Tá, cara... mas vamos por sexta-feira quando não tem missa. Claro. Tem gente lá ou não tem? Não tem. Nem, muito menos domingo. Muito menos domingo. Mas no domingo o cara tá lá com o caderninho cheio. Pô, o cara vai rezar e ainda leva uma multa, é brincadeira, né? Isso prova que... Só se é muito errado, né? Isso prova que, na verdade... Má fé. O Rutinaldo manda um abraço a todos. Concordo com as pautas de hoje. Vocês não vão falar sobre a Operação Lince, que prendeu, que atuou 10 postos de gasolina na Baixada? Podemos falar. Filete, o Brasil é tão grande que não consegue acabar com eles. O Rutinaldo Mesquita. Operação Lince, Cassione, que atuou 10 postos de gasolina por cambalachos aqui na região da Baixada Santista. Tem a localização e o nome desses postos, onde eles ficam? Eu procurei na internet, no jornal A Tribuna Diário, não tem a localização. Então, não adianta dizer que autuou, porque o povo tem que saber quais são esses postos para nunca mais ninguém ir lá. Se o posto foi autuado, o consumidor tem que saber qual é o posto. Tem que dar nome e endereço do posto. Né? Assim você não vai mais lá. Teve um posto da Afonso Pena ali perto do Canal 5 que teve uma atuação uma vez, fechou o posto, porque o pessoal não ia mais lá, só se agora eles mudaram a bandeira, novos proprietários e tal. Mas ele teve uma atuação e depois disso, não sei se por problemas econômicos ou não, mas o posto fechou. Aquele da Ana Costa ali. Ana Costa com Lucas Fortunato, está fechado. Ou seja, lá, claro, o posto está lá, deve ter alguma coisa judicial, porque não mexeram, não fizeram mais absolutamente nada. Mas lá, sabidamente, foi uma autuação por venda irregular de combustível. Boa tarde a todos à mesa. Em Santos existem vários semáforos inteligentes. O problema é que quem faz a engenharia da logística no tráfego não é tão inteligente assim. É o Léo da Praia Grande. E ele continua. Veja o absurdo na ponta da praia. Em frente ao shopping Ade Moreira, existe uma faixa de segurança de pedestres. Tudo bem. Mas logo em frente, a uns 30 metros, existe um semáforo com uma faixa de pedestres. Então, o que acontece? O trânsito para 2 vezes, Cassione. É o Léo da Praia Grande. Isso acontece na Floriano Peixoto, ali onde tem o shopping. Você tem uma faixa, tem um semáforo. Se você tem o semáforo e tem a faixa, você não pode ter uma faixa um pouquinho antes, porque o semáforo já vai te parar ali no lugar onde tem a faixa. Não é? O semáforo inteligente em Santos eu não conheço um, porque você às vezes pega ali vou dar um exemplo, você pega Pedro Américo com Ana Costa, ali no Extra, deu verde na Pedro Américo, você para no vermelho 60 metros adiante na Francisco Glicério. Quer dizer, inteligente aonde? Tem inteligência nenhuma. Onda verde que você tinha que ter, pelo menos nas avenidas mais importantes, você não tem isso. E mesmo que tenha, a onda não vai funcionar. Fora o hábito que tem algumas pessoas que estão dirigindo, que o sujeito está vendo que o semáforo está verde e ele toma conta da rua. Ele fica no meio da rua, não deixamos você ultrapassar. Só passa ele. Ele vai devagarzinho, esperando dar o amarelo. Aí quando deu o amarelo, ele passa para deixar todo mundo preso no vermelho. Quer dizer, um sujeito desse, ele tá fazendo o papel, não é,
do amigo da onça. Que Ele sai de casa, brigou com a mulher, Não, brigou com o cachorro. Ele sai de Cassione, casa, brigou com a mulher, com o cachorro. Não, e o cara que fica no meio da Ana Costa, tem uma fila de 50 carros, e ele vai exatamente naquele momento, perto do semáforo, ao invés de ele esperar o semáforo abrir para ele, né, ou fechar para o carro e abrir para ele põe a mão na rua. Quer dizer, para ele ter um benefício, são centenas de pessoas que tiveram que parar por causa desse cara. Claro. Quer dizer, então, esse negócio de solidário aí... Mas o papel da CET teria que ser exatamente o de condicionar as pessoas a aprenderem a circular. Porque o trânsito não é só automóvel, não é só bicicleta e não é só motocicleta. O trânsito vai desde a circulação do pedestre, que não sabe andar na rua muitas vezes. Às vezes você vai num país civilizado, na calçada, no passeio, quem está indo para lá vai pelo lado de cá da calçada, junto à parede, quem está vindo vem pelo lado de cá, junto ao meio-fio. Aqui não, aqui fica todo mundo trombando, fora aquelas pessoas que andam devagar, tomando um sorvete, né, arrastando o chinelo e tal, e tomando conta da calçada. Você tem que ir para o meio da rua para atravessar, para poder ganhar espaço. As pessoas precisam aprender que a circulação é coletiva. A cidade não é de ninguém, a cidade é de todos. E para que todos possam estar bem, é preciso que cada um faça a sua parte. É isso que tem que ser entendido. Você pega hoje esses seletivos, esses ônibus menores da Piracicabana aí, eles andam numa velocidade absurda. Outro dia eu fui testando e fui vendo até onde o sujeito ia. Ele fez um racha comigo. Quer dizer, um ônibus fez a 75 km por hora um desses ônibus municipais, né, de transporte público municipal, andando na Avenida Bernardino de Campos nessa velocidade. Então não é possível que a CET não veja, tem que ver estas infrações que são, antes de tudo, rotineiras, incorporadas ao hábito da população. Tem que ser condicionado, tem que ser educado. Vai num país da Europa, atravessa fora da faixa, você vê o que acontece. Guarda pita. Um sujeito atravessou em Miami, fora da faixa, deu uma corrida, atravessou uma avenida larga. A polícia foi e prendeu o sujeito, levou para a delegacia e disse, escolha, 48 horas preso ou paga aqui agora $2.000. Porque o camarada atravessou a avenida correndo fora da faixa. O Daniel Borges mandou um abraço para o Clemente, para o Cassione, o Nelson Rodrigues, também comentarista aqui. Um abraço a todos. Realmente a educação no trânsito é fundamental, inclusive gera mais segurança, né? Então está aqui, o Pardal aqui está tirando o sarro dos palmeirenses, né? O Palmeirense está tanto tempo sem comemorar o título nacional que estão até se confundindo. Perguntou para o pai, ou o filho perguntou para o pai, o que eu faço agora? Aí o pai falou, não sei, filho, pergunta para o seu avô. Mas estamos brincando, parabéns ao Palmeiras, campeão brasileiro, com muito mérito, né, Cassione? E o Santos, que ontem foi muito mal contra o Flamengo e talvez vai disputar o segundo e terceiro lugar aqui no sábado, no domingo que vem. O Santos não me surpreende, eu tinha certeza que perderia ontem. O Santos está jogando muito mal e é o time que tem menos brio e menos garra dentro de campo. Além do que caíram de produção inexplicavelmente, depois que foram para a seleção brasileira, Zeca, Thiago Maia e Lucas Lima. E o Ricardo Oliveira ontem praticamente tropeçou nas próprias pernas. Então o Santos está imerecidamente em terceiro lugar, porque perdeu para todos os que estavam na zona do rebaixamento, perdeu jogos bizonhos e ridículos, e o Santos está me irritando profundamente. Temos que encerrar. Clemente, muito obrigado por ter vindo no programa, Cassione também. Fiquem com a nossa extensa programação. Muito obrigado.